Amém, queridos. Hoje, dando continuidade ao nosso propósito semanal de cada semana falar de uma prática espiritual, totalizando 6 semanas ou 6 práticas. Hoje nós estamos na nossa 5ª semana falando sobre o louvor. Nesse 2º dia. Queridos, muitas vezes a gente pode pensar assim: será que Deus precisa do nosso louvor? Que Deus vaidoso é esse que quer que as pessoas fiquem elogiando Ele, louvando Ele? Queridos, na verdade, Deus tem anjos nos céus que o louva e o adora 24 horas por dia, por toda a eternidade. Amém? Deus tem anjos nos céus que o louvam e que o adoram em todo o tempo, e é um louvor perfeito, é uma adoração perfeita. A Bíblia chega a dizer que tem todo tipo de som, né? Todo tipo de som no céu. Então é algo tremendo, é algo poderoso saber que o louvor não existe porque Deus necessita dele. Mas o louvor é uma prática espiritual que nos move para o Senhor, nos move para Deus. O louvor é uma prática que nos quebranta e que faz com que o nosso coração esteja prontificado para receber cada dia mais aquilo que Deus tem para nós, a palavra que Ele tem para nós. Na verdade, queridos, o louvor, ele é um link, ele é uma ligação que, de certa forma, me leva para Deus e traz Deus para mim. Então, o louvor não é algo que beneficia Deus. O louvor é algo que beneficia quem louva. O louvor não é algo que vai fazer Deus melhor. O louvor é algo que vai fazer você melhor. Na verdade, nenhuma prática espiritual vai mover Deus. Na verdade, as práticas espirituais vão mover você para Deus. Esse é o ponto de nós entendermos, queridos, que não existe uma cobrança de Deus para que Ele seja louvado por você, mas existe uma necessidade, queridos, porque quanto mais eu louvo o Senhor, mais eu me torno parecido com Ele. A Bíblia diz: todo ser que respira. Irmãos, ouça isso: tudo que existe louva ao Senhor. As estrelas louvam o Senhor, os animais louvam o Senhor, o vento louva o Senhor, as árvores louvam ao Senhor. Porém, nenhuma das criações louva, porque decidiram louvar, porque as criações, com exceção do homem, elas não têm a opção. Mas o homem tem a opção de levantar as mãos e decidir: Pai, eu te louvo porque tu és o Senhor da minha vida. Eu te louvo porque tu és o Salvador da minha vida. Eu te louvo, Senhor, porque tu és aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Então, o louvor é uma prática espiritual que vai, de certa forma, fazer com que a tua alma tenha um posicionamento diante da nova natureza que você tem no Espírito. E nessa manhã eu quero falar sobre isso. Porque o louvor, queridos, não é uma prática do teu espírito. O louvor é uma prática da sua alma. E o fato de você colocar a tua alma para louvar permitirá que a tua alma tenha um posicionamento. Queridos, deixa eu te falar algo. Talvez você conhece pessoas assim, talvez até você é assim. A inconstância. Um dia você quer uma coisa, outro dia você quer outra. Um dia você toma um caminho, outro dia você toma outro caminho.
Um dia você está com um pensamento, outro dia você está com outro pensamento. Um dia você ama todo mundo, outro dia você não ama ninguém. Um dia você quer perdoar, outro dia você está odiando. Ou seja, queridos, Tiago chama essa pessoa de homem de ânimo dobre. Não pense esse homem que receberá do Senhor alguma coisa. A inconstância de alma impede você de receber. Porque a inconstância não permite que você seja confiável. É muito complicado para qualquer pessoa confiar em alguém inconstante, porque você nunca sabe qual o temperamento que você vai encontrar naquele dia com aquela pessoa. Você não sabe como que você vai conversar, como você vai ser recebido. Às vezes qualquer situação muda o comportamento, qualquer circunstância tira a pessoa do sério, a pessoa sempre irada, nervosa, talvez no outro dia está em paz, mas você não sabe se haverá uma constância naquele comportamento. Ou seja, a inconstância de alma é um impedimento. A inconstância, ela permite, irmãos, que a vida espiritual fique travada dentro de você. O louvor é uma prática da alma que combate a inconstância do nosso comportamento. Vou dizer de novo. O louvor é uma prática da nossa alma que combate a inconstância do nosso comportamento. Ou seja, se o louvor é uma prática da minha alma, o que vai acontecer? Os benefícios virão sobre a minha alma. Louvor é uma prática onde eu utilizo das minhas emoções, eu utilizo dos meus sentimentos, eu utilizo da minha vontade. Então os benefícios virão sobre as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas vontades, a minha mente. Se você é uma pessoa que tem andado de forma inconstante, se você é uma pessoa que tem, de certa forma, você não consegue manter um comportamento firme, eu quero te dizer, a chave para você vencer isso é louvar o nome do Senhor Jesus. Vou dizer de novo, a chave para você vencer isso é aprender a louvar o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Então, queridos, o louvor permitirá que o seu comportamento espiritual, ou seja, entenda isso, o louvor permitirá que a tua alma tenha um posicionamento firme diante da sua nova natureza. O louvor permitirá que a tua alma se firme diante do mover do Espírito Santo. De repente você, querido, sai de um culto cheio da presença de Deus, bebe da presença de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus, da unção de Deus. Deus tocou em você, Deus falou com você. Talvez você nem mesmo saiu de um culto, mas saiu do seu quarto, depois de um período de comunhão com Deus, de oração. De repente Deus visitou você dirigindo seu carro, estava lá ouvindo uma palavra ou escutando uma música. Mas de repente, quando você desce do teu carro, ou quando você sai do culto da igreja, ou quando você sai do seu quarto de oração, a primeira coisa natural, visível, que não está de acordo com a sua mente, aquilo tira você do sério, ou então você muda o seu comportamento. Irmãos, entenda, quando você aprende a louvar, você vai aprender a se firmar no Espírito, firmar a tua alma diante daquilo que Deus plantou no teu espírito no culto, firmar a tua alma diante daquilo que Deus plantou no teu espírito, no teu quarto de oração, firmar a tua alma diante daquilo que Deus plantou no teu espírito, querido, diante daquele momento que você ouviu uma música, uma canção, ou ouviu uma palavra. Ou seja, o louvor permitirá que a tua alma esteja firme diante daquilo que Deus fez no teu espírito. Louvor trará firmeza de alma. Louvor arranca a inconstância da alma. Louvor é uma arma que beneficiará o seu comportamento e arrancará toda a natureza
todo homem de ânimo dobre, toda essa circunstância, isso será vencida quando você simplesmente aprende a erguer as tuas mãos e canta para Ele. Quando você ergue as suas mãos e louva a Ele, o Espírito Santo vem, uma graça vem e faz da tua alma uma alma firme, posicionada diante do propósito. Por isso, queridos, que quando nós olhamos para Paulo e Silas, lá no livro de Atos, a Bíblia diz, queridos, que Paulo e Silas, por volta da hora 9, talvez 3, 4 da tarde, eles estavam indo para o templo a fim de orar, de buscar o Senhor. No início fala que eles iam orar. E no meio do caminho apareceu ali uma jovem com espírito de adivinhação. Queridos, ouça isso. Uma jovem com espírito de adivinhação. E a jovem dizia: esses são servos do Deus Altíssimo. A jovem dizia coisas, irmãos, que até certo ponto eram verdade. Mas eles passavam, voltavam, no outro dia a jovem dizia: eis os homens, servos do Deus Altíssimo, indo adorar, indo orar, buscar o Senhor. Até que um dia Paulo orou e expulsou aquele espírito de adivinhação que estava sobre aquela jovem. Irmãos, quando eles expulsaram aquele espírito de adivinhação, homens que aproveitavam daquela jovem para obter lucro por causa do espírito que operava nela. Eles criaram toda uma situação. Paulo e Silas foram presos, lançados na prisão. Mas a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas agora não apenas oravam, mas eles também louvavam ao Senhor. Porque, queridos, você ir para o templo quando tudo está ali bem, manter o propósito de ir para o templo quando não se tem lutas, quando não se tem perseguições, é uma coisa. Manter-se o propósito de orar e buscar o Senhor quando está tudo normal é uma coisa. Mas manter firme o propósito da sua alma quando você foi aprisionado, chicoteado, maltratado, preso, pés nos troncos, e você falar assim: peraí, alma, o que eu ia fazer 3 da tarde? Orar no templo. Mas nós estamos agora na prisão. E o que nós vamos fazer? Orar. Porém, nós vamos fazer outra coisa: louvar também. O louvor foi inserido naquele momento. Por quê? Porque as circunstâncias eram diferentes. Às 3 da tarde eles estavam livres, à meia-noite eles estavam presos. Porém, o louvor é inserido. Por que o louvor foi inserido? Porque eles precisavam manter a firmeza de alma, a firmeza de propósito, independente se era às 3 da tarde, livre pelas ruas caminhando, ou se era meia-noite, preso na cadeia com os pés nos troncos. Queridos, o louvor permitirá que você mantenha o mesmo propósito, seja livre ou na cadeia. Mantenha o mesmo propósito quando tudo está bem ou não está. Mantenha o mesmo propósito quando as situações são adversas ou são situações de paz. O louvor permitirá que a tua alma tenha uma firmeza de comportamento, você tem uma firmeza nas suas emoções, você terá uma firmeza nos seus sentimentos, você terá uma firmeza nos seus pensamentos, independente da situação física que aparece. Pastor, qual o propósito do louvor? Firmar a tua alma, independente se você está livre ou cativo. Naquele momento, Paulo e Silas estavam presos, mas mantiveram o propósito da oração. O louvor foi inserido. Por que o louvor foi inserido? Porque a alma deles poderiam naquele momento balançar. A alma deles naquele momento poderia balançar e dizer: gente, mas nós estávamos indo orar e olha o que aconteceu conosco.
Nós estávamos buscando o Senhor e olha o que aconteceu conosco, Paulo, Silas, eu não estou entendendo o que aconteceu, a gente estava fazendo, era a vontade de Deus. Assim tem muita gente que ele disse, eu estava orando, eu estava buscando, fazendo a vontade de Deus, olha o que está acontecendo na minha vida. Querido, deixa eu te dar uma palavra, aprenda a louvar a Deus em todo o tempo, ter uma alma firmada diante do propósito. Não mude o propósito por causa do vento, não mude o propósito por causa da circunstância. Se você sente a tua alma balançar por causa dos problemas, louve e a tua alma será firmada. E quando a tua alma é firmada, querido, o que aconteceu naquela prisão? Eu te faço uma pergunta, o que aconteceu naquela prisão quando por volta da meia-noite eles cantavam louvores ao Senhor? Veio um terremoto, querido. Abriu-se a cadeia de todos e todos se viram livres. A Bíblia diz que não foi só Paulo e Silas que ficou livre, não, foram todos. Um versículo antes diz que os companheiros de prisão escutavam as orações e os louvores de Paulo. Deixa eu te falar, existem companheiros de prisão. Existem pessoas que estão passando pela mesma coisa que você está passando, mas eles têm que ver em você um comportamento diferente do comportamento dele, para que eles reconheçam o Deus que você tem. Companheiros de prisão, pessoas que no momento tá vendo que você passa por algo parecido, mas ele olha para os teus lábios, não tem murmuração, mas tem um louvor ao grande Deus. Aí ele diz assim, peraí, essa pessoa tá passando pela mesma guerra que eu tô passando, mas o comportamento dele é de honra ao Deus dele. De repente a sua fé faz um terremoto acontecer, e muita gente vai ver o que Deus fez na sua vida e ficará livre por aquilo que ele viu acontecer na sua vida. Então entenda, queridos, louvor trará firmeza na alma. Porque a inconstância não está no espírito, a inconstância está na alma. Por isso que o louvor é uma prática da alma para vencer a inconstância dos nossos sentimentos. Louvor é uma prática da alma para vencer a inconstância das nossas emoções. Louvor é uma prática da alma para vencer a inconstância dos nossos pensamentos e das nossas vontades. Então eu quero te dizer, se você aprender a passar momentos de louvor, louvando o Senhor, seja com canções, seja com palavras apenas suas, isso não tem a ver com a beleza de uma voz, isso não tem a ver com saber tocar um instrumento. A música é apenas uma das maneiras, dentre várias que existem para louvar. Mas se você aprender a pegar o louvor como uma arma de guerra, louvor é uma arma de guerra. Entoar cânticos ao Senhor, eu quero te dizer, Deus virá e vencerá suas batalhas. O louvor traz Deus para vencer e guerrear as suas guerras, vencer, tomar as suas batalhas. O louvor permitirá que você se firme e trará Deus para fazer o terremoto acontecer. O louvor subirá aos céus de forma agradável ao Senhor. E quando Deus recebe o seu louvor de forma agradável, no meio dessa crise, no meio de umas circunstâncias, isso derrete o coração de Deus. E Deus vem socorrer a você. Ele não falha, queridos, Ele não falha. Então nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te dizer, comece a se posicionar. Comece a se posicionar diante do Pai. Firme a tua alma. Pastor, eu posso firmar minha alma cantando, louvando? É a única maneira dela estar firme. É a única maneira dela se firmar. A alma firme fará com que o propósito eterno que está no Espírito se transfira para o mundo físico.
A alma firmada é a porta pela qual o Espírito poderoso de Deus em você passa.